salvação. Existe algo mais maravilhoso do que isso? E é o que Jesus deseja promover em nossa casa. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e o meu desejo é ser uma incentivadora, uma motivadora para que você reflita na palavra de Deus todos os dias, para que você tenha o seu tempo de parar, de estar refletindo na palavra de Deus de uma forma breve e simples. Então essa é a razão de nós estarmos trazendo esse conteúdo até você. E se você deseja ter isso na sua vida todos os dias, parar um pouquinho, ouvir uma reflexão breve da palavra de Deus, já se inscreve no canal, ative as notificações para que você faça desse tempo com a palavra de Deus parte da sua vida, dos seus dias, de você parar um pouquinho a sua rotina e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho postado vídeo de segunda a sexta-feira às 5:30 da tarde. Bom, hoje eu quero continuar meditando com você nesse tema que nós estamos falando sobre as casas aonde Jesus entrou. Nós compartilhamos deste tema desde a semana passada e hoje eu quero falar de mais uma casa aonde Jesus levou a salvação. Toda casa que Jesus entra, algo permanece ali, algo Jesus faz com que também seja transformado naquela casa, na vida das pessoas que estão ali. E hoje nós vamos falar desta casa, onde trouxe salvação, salvação com evidências, salvação com transformação, de forma imediata. Aquele homem, este homem que nós vamos meditar hoje, ele recebeu a salvação, ele entendeu o que é ser perdoado, o que é ser salvo e ser transformado pelo privilégio de ter sido salvo por Jesus. Então eu quero ler com você, na palavra de Deus, o versículo que está Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor para as nossas vidas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu em um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Essa passagem bíblica também é muito conhecida. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu, o homem que se esforçou a ponto de subir em uma árvore para ver Jesus. Jesus estava passando pela cidade de Jericó e este homem, Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos locais, ele era um homem muito rico, mas também muito odiado, por ser considerado um traidor e corrupto que servia ao Império de Roma. Era uma situação muito semelhante com uma casa, que nós também meditamos aqui, a casa de Levi, também Mateus, aonde nesta casa Jesus levou o perdão. Então, se você também não acompanhou, nos nossos vídeos da semana passada, nós meditamos sobre esta casa onde Jesus também levou o perdão. E Levi, Mateus, ele tinha uma vida muito semelhante com a de Zaqueu aqui. Zaqueu também ele desempenhava a mesma função de Mateus. E o texto também diz que devido à sua baixa estatura e à grande multidão, Zaqueu ele teve uma ideia. Ele resolveu subir em uma árvore, uma figueira brava, para conseguir ver Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus olhou e viu aquele homem. Jesus o chamou pelo nome e pediu para descer e anunciou que ficaria hospedado em sua casa. Isso causou um pouco de murmuração entre o povo, mas Jesus não se importou com isso, porque ao olhar para cima e ver aquele homem, Jesus viu algo além do que
Jesus viu algo além do que aquela multidão podia compreender. Jesus viu nos olhos de Zaqueu um homem que realmente queria estar com ele. Por isso, o diferencial que nós vemos também nesta passagem é que Jesus se ofereceu para estar na casa de Zaqueu. Zaqueu não o convidou, Zaqueu não se apresentou, não apresentou o seu nome. Jesus chamou pelo nome e se ofereceu para estar em sua casa. A presença e o amor de Jesus mudaram o coração de Zaqueu e espontaneamente ele decidiu doar metade dos seus bens aos pobres e devolver 4 vezes mais do que tinha roubado. Diante dessa atitude de arrependimento e reparação, Jesus declarou: hoje a salvação entrou nesta casa. Algumas curiosidades sobre esse texto é que o nome de Zaqueu significa puro ou justo, um contraste irônico com a sua fama de pecador e corrupto. Mas isso deixa claro por que Jesus chamou Zaqueu pelo seu nome. E quando Jesus fez isso, Jesus lembrou a Zaqueu quem ele nasceu para ser: puro e justo. Os cobradores de impostos evitavam aglomerações por medos de represária, porque, como lemos aqui, as pessoas que tinham a função de Zaqueu, eles eram odiados pelas pessoas. Então, por isso, subir na árvore não foi apenas para contornar a sua baixa estatura, mas também uma estratégia para ver Jesus em segurança, sem ser alvo da fúria popular. Zaqueu, para estar ali, procurando ver Jesus, ele teve que vencer todas essas barreiras. A barreira de estar ali no meio de uma multidão e depois vendo aquela multidão, e ele nesse desejo de ver Jesus, precisou também subir em um lugar mais elevado, onde ele também sentiu que estava mais protegido. Por isso, Zaqueu, ele venceu várias barreiras, inclusive pessoais, encarar a multidão, subir em uma figueira brava. E esta figueira, ela tem a característica de ter espinhos, o que significa também de que houve um esforço e um desejo muito grande de tão somente ver Jesus. E o que nós aprendemos com isso? A salvação não é fruto de acaso. Aqui nós aprendemos que ela é fruto de um desejo, de um esforço da nossa parte. A salvação, ela traz evidências. E aqui no contexto de Zaqueu, a evidência vem no posicionamento dele de devolver quadruplicado e além do que a lei de Moisés exigia para roubos simples, mostrando a profundidade do seu arrependimento. O encontro de Zaqueu com Jesus simboliza o poder transformador da graça, porque Jesus, ao se hospedar na casa de um cobrador de impostos, ele rompeu preconceitos sociais e religiosos, promovendo o arrependimento e a reparação de injustiça, o que levou Cristo a declarar que a salvação havia alcançado aquele lar. Sim, Jesus é o único que tem a salvação que alcança o nosso lar. E assim como em alguns casos que vemos, Jesus foi convidado, porém aqui ele mesmo declarou que iria à casa de Zaqueu. Que nós possamos tomar a decisão de ir até Jesus com todas as nossas forças, que estejamos dispostas a vencer as nossas barreiras pessoais, a vencer situações internas que talvez seriam razões para nós paralisarmos, mas ao invés disso, que nós venhamos nos posicionar a uma salvação que somente pode vir através de Jesus, uma salvação evidenciada por transformação. Jesus não disse que apenas Zaqueu foi salvo, Jesus disse que aquela casa alcançou salvação. Não precisa parar em nós, não tem que parar em nós. A salvação e a transformação está vindo em direção à nossa casa. Mas isso não vai ser fruto apenas de nós crermos de uma forma superficial. Zaqueu teve muito mais que crer.
Zaqueu, ele teve que vencer essas barreiras, Zaqueu teve que sair da sua casa, Zaqueu teve que ir ao encontro de Jesus na convicção de vê-lo, e Zaqueu não esperava nada em troca, ele só queria ver, mas ele foi surpreendido pelo posicionamento de Jesus de que iria até a sua casa, e mais do que ir em sua casa, Jesus declarou que a salvação entrou naquele lar. Tudo isso aponta para o que Deus e Jesus deseja fazer na nossa vida e na nossa casa, mas isso não será fruto do acaso. Jesus, ele se movimenta de encontro com aqueles que também desejam vivenciar isso diante do Senhor. Eu declaro que a nossa casa, que a nossa vida, que a nossa família vai viver essas experiências com Deus. Jesus declarando que a salvação tem entrado na nossa casa, que nós possamos buscá-lo sem reservas, sem ficar colocando impedimentos, mas olhando para Jesus como sendo o único que pode promover a salvação genuína e transformadora nos nossos lares. Amém? Fique com essa reflexão no seu coração, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, a sua família, tudo que você for fazer, que você coloque Jesus no centro de tudo e você estará seguro sobre tudo que você vai precisar decidir. Amém? Eu espero você então amanhã no nosso próximo vídeo, onde nós vamos continuar trazendo reflexões cheias da graça de Deus para as nossas vidas. Eu espero você amanhã. Até lá!